volta aqui. É segunda-feira, dia da gente falar sobre saúde, começar bem a nossa semana. Você é muito ansioso? Me conta. Como é que tá aí? Tá muito estressado? Muita gente hoje procurando ajuda psiquiátrica, ajuda médica e também ajuda com produtos naturais. Não sei se você já ouviu falar sobre homeopatia. Eu acho incrível. Nós trouxemos aqui hoje um profissional, Matheus Reis, para falar um pouquinho mais sobre a homeopatia em relação aos tratamentos da ansiedade. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Bárbara. Boa tarde. Tudo bem? Incrível hoje, né? A gente tem uma gama de medicamentos para falar sobre essa questão da ansiedade. Queria primeiro que você me falasse o que é a ansiedade que passa do ponto. Pois é, na verdade, todo mundo hoje em dia se considera um pouco ansioso. Se você perguntar num consultório para todo mundo, acho que 99% das pessoas vão responder que são ansiosas. Mas a ansiedade que a gente tem no dia a dia, ela não é uma doença, não é um problema, é uma defesa natural do nosso corpo. A ansiedade, quando ela se transforma no transtorno de ansiedade generalizada, é quando ela começa a realmente limitar a sua vida. Por exemplo, você é aqui uma apresentadora e aí você começa a ficar muito insegura para apresentar, ou no caso eu que sou convidado. Vamos supor que eu chegasse aqui e não tivesse coragem de vir aqui para frente. Tá. Aí a ansiedade começa a se transformar num problema. E aí ela precisa ser tratada. E quais são, Sim. então, essas formas de tratamento hoje, vamos dizer assim, mais brandas, mais naturais? Bom, do ponto de vista químico, eu diria o seguinte: a gente pode começar nesse tratamento usando as plantas medicinais, os chás, que é o que a gente tem de mais levinho. Do ponto de vista mais da alquimia, que é o que a gente fala que é mais esotérico, a gente tem os florais de Bach também, e a gente tem um outro sistema que é a homeopatia. Dentro do que é natural são essas possibilidades, mas ainda existem as linhas ortomoleculares, que é quando você vai utilizar vitaminas e minerais para reequilibrar o seu corpo nesse contexto de ansiedade. Você é farmacêutico, homeopático. Sim. Como é que você descobriu a paixão por essa linha? Como é? Você passou por alguma questão ou alguém de perto para começar a lidar com isso? Que pergunta legal essa sua. Porque, na verdade, quando eu estava na faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu escolhi essa faculdade porque eu adorava medicamentos. Assim, eu lia bula em casa e a minha mãe ela sofria de ansiedade e de depressão. Então, eu via de fato como ela tomava o medicamento e ela ficava bem. E isso me chamou a atenção. E eu cresci num ambiente meio hostil do ponto de vista emocional. E eu mesmo desenvolvi muitos traumas. Quando eu estava na faculdade, na disciplina da especialidade de homeopatia, a gente aprende que a homeopatia dentro da medicina em geral é a única especialidade que vai tratar doenças emocionais, questões emocionais, traumas, dores, desse tipo. E aí eu fiquei louco, eu falei, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso por minha causa mesmo, para me tratar. E foi aí que eu me tornei homeopata. E aí deu certo com você? Porque tem gente que fala, isso aí é homeopatia? Isso aí é açúcar, você tá comendo balinha de açúcar, não tem? Ai, meu Deus do céu. Existe esse problema na questão da homeopatia, porque as pessoas não conseguem entender do ponto de vista químico o seguinte: existem duas leis na medicina que são as principais quando a gente está falando de saúde. Uma é a lei dos contrários e outra é a lei dos semelhantes. Qual que é a diferença delas? A lei dos contrários é que eu vou utilizar uma substância química que gera uma ação contrária para ter um efeito. Por exemplo, esses calmantes que a gente vê no dia a dia, o clonazepam que todo mundo usa, o diazepam, essa família inteira. Eu tenho algo que vai ter uma ação contrária no corpo. A única diferença da homeopatia é que ela vai ter um método de produção que inverte a ação dessa substância química. Então, por exemplo, na homeopatia eu consigo pegar a cafeína, que normalmente é uma substância que vai tirar o seu sono, e utilizar para insônia. Então, a homeopatia nada mais é que um método de produção de medicamentos em que vai utilizar a substância de uma forma diferente. A ação medicamentosa dela vai ser contrária, vamos dizer assim, ao que seria naturalmente. Tem gente que fala que demora para começar a fazer efeito a homeopatia. Isso é verdade ou é mito? A questão da homeopatia é porque ela busca tratar o ser humano de uma forma completa. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, para descobrir um medicamento que vai se encaixar exatamente em você? Então, se você procurar um homeopata que seja unicista, que é o sujeito que vai tentar descobrir como é que é a homeopatia. A gente tem cerca de 500 medicamentos e cada um desses medicamentos, ele vai se referir exatamente a uma pessoa, na estrutura óssea dela, no modo de pensar,
Nós não somos pessoas totalmente diferentes uma das outras, nós temos Tá. padrões e encontrar esse padrão é muito difícil. Então, por isso que se criou essa ideia de que a homeopatia você precisa de um tratamento mais longo. Tá. E isso acontece se você quiser tratar você por inteiro. Encontrar um medicamento que vai tratar, por exemplo, você foi ao médico homeopata e ele vai tratar a sua pressão, sua diabetes, tudo com um medicamento só. Isso é demora. Tá. Mas condições do dia a dia, por exemplo, você está com uma insônia, uma dor de cabeça, isso aí você resolve do dia para o outro, igual qualquer outro medicamento. Uau, que fantástico. E também, assim, você falou sobre a questão dos florais. Tem muita gente que acaba levando até para o lado mais esotérico, como você falou. Sim. Mas hoje eu acho que está desmistificando muito isso. Acho que junto com a medicina integrativa, hoje como está, né, se olhando com uma nova forma, até mesmo para os orientais, que eles têm, né, tratamentos fantásticos em toda essa questão de questões naturais, de você trabalhar com massagem, de você trabalhar com acupuntura. Os florais, me explica um pouquinho mais, para quem tem medo de tomar, eu não, eu vou tomar uma coisa espírita, uma coisa... Não tem muita gente Ai, que meu tem Deus do céu, essa olha, questão. essa questão da associação da homeopatia com o espiritismo, na verdade, a Sociedade Espírita Brasileira, ela é contrária a isso. Ela não aceita. Uhum. Então, na prática, é algo que não acontece. Acontece em centros que não são cadastrados ou não têm esse vínculo com a Sociedade Espírita Brasileira. Uhum. De onde surgiu isso? Posso falar? Vamos Na falar, verdade, eu acho que a gente tem que falar, é curioso, eu tô perguntando porque eu tenho essa curiosidade mito, também. Sim, esse mito da questão do espiritismo com a homeopatia acontece porque essas duas ciências surgem mais ou menos na mesma época na Europa. E aí, embora Hahnemann tenha morrido primeiro, Hahnemann foi o criador da homeopatia, embora ele tenha morrido primeiro que Allan Kardec, numa daquelas mesas de invocar os espíritos dos mortos, ele invoca o espírito de Hahnemann e pergunta por que quando eles pedem ajuda médica, vem um médico homeopata e não um médico tradicional. E aí a explicação na ocasião que Hahnemann deu dentro do espiritismo foi que a homeopatia é o que a gente tem de mais avançado no mundo hoje. Entendi. Porque a homeopatia, ela trabalharia a doença não numa questão material, física nossa, mas ela trabalha no nosso espírito e na nossa alma. Na verdade, eles chamam no espiritismo de perispírito. Então, por isso, criou essa situação, mas ela, associação, né? Mas ela foi proibida já há muito Uhum. tempo, isso não existe. Então, é mito. É. Né? Vamos dizer Sim, assim. sim, Porque a gente tem tanta coisa. A natureza é tão perfeita, né? A gente tem os chás que são tão maravilhosos para trazer, né? Tem camomila que você toma ali antes de dormir, ele traz aquela boa sensação, né? E aí, mas a pessoa, por exemplo, tomou homeopatia, fez, mas comigo não funciona, porque tem gente que fala, por que você acha? Você acha que é uma questão mental que tem que ser trabalhada? Em questão da homeopatia em si, da homeopatia em não si. funcionar em algumas pessoas? É. Aí eu vou falar de uma filosofia minha, Tá. do que eu entendi de desenvolvimento humano Legal. de verdade. A gente tem basicamente, existe uma teoria que é a teoria das esfinges, em que nós somos divididos em basicamente 7 níveis de seres humanos. Os 3 principais são o boi, o leão e a águia. E isso entra muito em linguagem corporal também. O boi, ele remete a tudo que é sexual e instintivo na gente, Tá. inclusive na linguagem corporal. O intuitivo, a questão intuitiva vai mais para o leão. E no corpo ela vai aparecer mais aqui no nosso peitoral e no rosto, por exemplo, nas narinas. Isso para a linguagem corporal. Legal. E a águia, que é a nossa parte racional. Como a gente está numa emissora cristã, na Bíblia a gente vê esse conceito em Apocalipse, quando ele fala dos 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Legal. E aí, dentro desses níveis de seres humanos que a gente percebe que, entendendo que a homeopatia age numa questão mais de trauma, mais emocional, mais espiritual, a gente consegue perceber que as pessoas mais intuitivas têm uma assimilação melhor. Olha que bacana. Então funciona, mas essa questão é que você também precisa acreditar no, que você tá, no tratamento que você está Assim, na verdade, vendo. não precisa essa questão da crença, porque Tá. a gente tem, por exemplo, a engenharia agrônoma homeopata Tá. e a gente tem a medicina veterinária homeopática também. Tem também E para os tem. animaizinhos? O que é legal. interessante nessa questão de indústria farmacêutica? É. Tudo que é ruim vai para o ser humano, porque o ser humano não vale tanto quanto um gado de luxo ou quanto uma plantação. Então, Tá. por que para o ser humano a gente vai ter essa dúvida se funciona de verdade ou não? Vai ter toda essa questão que é jogada na mídia?
Mas quando é o meu boi que vale milhões, geneticamente modificado, ele vai se tratar com homeopatia apenas. Ou quando é uma plantação que já está negociada na Bolsa de Valores, ela vai ser utilizada com homeopatia para a praga não se desenvolver. Então não tem essa questão da crença de fato, como você falou. Porque é medicina. Sim. É ciência. É uma especialidade médica desde a década de 90. Ela tem comprovação científica até para o câncer, por exemplo. Uau. A gente tem alguns lugares do mundo onde existem hospitais de câncer para tratamento com câncer com homeopatia. Você sabe, Matheus, uma coisa super curiosa. A minha mãe, ela, quando descobri... na verdade, ela sempre gostou de homeopatia. Então, lá em casa, a gente fez tratamento. Eu tinha bronquite severíssima e eu me curei usando a homeopatia. E aí minha mãe usou muito a homeopatia. A gente ia direto, assim, todo mês. A gente usava homeopatia lá em casa muito, muito. Minha mãe, durante 8 anos, fez um tratamento para o intestino com homeopatia. Na verdade, ela já tinha um câncer e ela nem sabia. Então, assim, a homeopatia deu mais anos de vida para ela. E aí, no momento que a gente descobriu realmente que era essa questão, que ela começou a fazer a quimioterapia, que o médico tirou a homeopatia dela, em poucos anos ela, assim, acabou sofrendo muito, definhando, enfim. Mas a homeopatia deu para ela muitos anos de vida. Eu acho que se ela tivesse descoberto antes, com certeza, e começado o tratamento imediato, pelo que o médico falou, talvez ela não teria vivido tanto. Você acredita? Acredito. Eu tenho essa questão na minha casa. E o médico oncologista que tirou esse tratamento, ele não conversou com o médico homeopata sobre a possibilidade de manter? Sabe por que não? Foi muitos anos atrás. Então era uma coisa muito nova. Foi já 20 e poucos anos atrás. Entendi. Então, para eles não acreditavam. Isso é balela, para. Então, você entende? Então, como é a questão hoje, graças a Deus, a gente tem esse avanço e essa integratividade entre as medicinas do médico psiquiatra, por exemplo, que trabalha com homeopatia. Sim, sim. Então é um avanço. Então, graças a Deus, a gente tem essas questões hoje muito mais além, pra gente. A pessoa encontra onde a homeopatia? Como é que ela faz para iniciar um tratamento? Então, a pessoa precisa procurar uma farmácia homeopática se ela quiser tratar uma condição simples do dia a dia. Por exemplo, a gente vai falar aqui de calmantes. Então, eu quero um remedinho para dormir melhor, talvez eu tô com uma gripe, um resfriado, essas condições simples, ela pode procurar direto uma farmácia homeopática, porque todas elas têm produtos prontos para atender essas questões. Agora, quando ela tem uma doença, aí ela precisa procurar um médico homeopata para fazer receita para ela comprar na farmácia homeopática. Hoje tem muitos médicos que têm as suas especialidades, até eu citei aqui, por exemplo, o psiquiatra, que aí ele faz também, trabalha com homeopatia também. Quais médicos que têm essa especialidade que eles podem atender nesse ramo da homeopatia? Na verdade, a homeopatia é como se fosse um arsenal que você tem para trabalhar em paralelo ao sistema tradicional de medicamentos. Então, geralmente, você não procura um médico homeopata em si. Ele seria como se fosse um clínico geral. Você procura um especialista no seu problema. Então, vamos supor que você... eu tenho artrose e aí eu quero me tratar com homeopatia. Então eu procuro ou um clínico geral homeopata, ou eu posso procurar direto um ortopedista homeopata. E qualquer doença pode ser tratada com homeopatia? Sim, qualquer doença. A gente tá aqui numa época, na verdade passamos agora, chegamos na primavera, mas o outono, a criançada sofre tanto com um problema respiratório. Como eu tratei a bronquite, para mim deu muito certo, é muito indicado para crianças o tratamento homeopático também? Sim, com certeza. Tem muita família que trata a criança só com homeopatia. A gente tem um caso, por exemplo, a família real britânica, a própria Rainha Elizabeth e a família inteira, eles se tratam com homeopatia. A Inglaterra, inclusive, é a maior referência à homeopatia no mundo. Que bacana. Porque lá eles oferecem até no SUS. Uau! Será que esse foi o segredo da rainha viver tanto, então? Olha, acho que sim. Porque a homeopatia realmente é sensacional. E aí, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento com a medicação normal, é a alopatia que fala? Alopatia, né? Para não falar errado. Tratamento já com uma medicação, alopatia, ok. E ela quer migrar, não, eu quero me livrar desse medicamento, a tarja preta ou outros medicamentos. Ela pode fazer isso imediatamente? Ela pode fazer isso uma junção? Ou ela precisa primeiro parar de tomar alopatia para entrar com o tratamento homeopático? Aí vai depender muito do medicamento que ela está fazendo uso e da questão que ela está querendo resolver. Então vamos supor que ela esteja fazendo um tratamento para emagrecer,
que é a minha área de trabalho. Legal. Aí, nesse caso, ela não precisa, porque a gente está comprando medicamento muitas das vezes por estética, não é uma necessidade. Então, ela pode escolher, por exemplo, a partir de hoje eu quero emagrecer com algo natural. Tá. Agora, se ela tiver um tarja preta, por exemplo, que ela esteja tomando, e são medicamentos que muitas das vezes vão causar vícios. Se ela tiver algum medicamento assim, aí ela precisa encontrar um profissional que vai conversar com o médico dela para fazer essa troca aos poucos. Então, geralmente, o paciente ele pode ser autossuficiente, que é uma tendência no mundo hoje, que a gente chama de biohacking, que é você aprender a cuidar da sua saúde e você ir gerenciando. Tá. Ou então ela pode procurar, por exemplo, um médico homeopata para começar esse trabalho e o médico homeopata vai conversar com o neurologista dela, com o psiquiatra, para ir fazendo essa troca. Que legal, bacana. Então dá para você fazer aí, né, essa migração aí dos remédios mais tranquilos, né? Você falou que dá para emagrecer com homeopatia. Dá para emagrecer com homeopatia. Ai, que maravilha. Pois é. Conte-nos mais sobre. Pois é, menina, eu não consigo sair disso. Eu sempre estou falando disso onde eu vou. Porque, embora a gente esteja aqui para falar sobre essa questão da ansiedade, o emagrecimento é o meu carro-chefe. Tem muito a ver a ansiedade com a pessoa que às vezes nem come, Matheus, e fala, gente, eu engordo, eu não como. Pois é, por isso que eu não consigo fugir desse assunto. Mas, na verdade, a homeopatia em si, ela não vai ter um medicamento específico para emagrecer. Dentro da filosofia homeopática e dos valores, o emagrecimento estético não é algo tão necessário assim. Ele vai buscar a sua saúde, de um modo geral. Então, o que você consegue usar dentro da homeopatia é tratar as questões paralelas que o paciente tem que estão atrapalhando o peso. Então, você pode acelerar o metabolismo do paciente, você pode trabalhar, às vezes, com uma questão para diminuir o desejo dele de doce. E não só com a homeopatia em si, você pode ter as plantas medicinais e os fitoterápicos também para ajudar em todas essas questões. Entendi. Incluindo essa ansiedade que não é patológica, que todo mundo vai ter. Quando a pessoa ela chega num nível assim, que é que você falou, ela não consegue mais trabalhar, quais mais sintomas que ela pode tratar junto à homeopatia? Não só essa questão dela ficar insegura, tem outras coisas aí, não tem? Por exemplo, a pessoa ter muita sudorese, tem alguns outros sintomas que a ansiedade traz? Em relação à ansiedade, a ansiedade ela se manifesta em todos os sistemas do corpo, do ponto de vista psicossomático. Então, às vezes, até uma ferida que a pessoa tem na pele, uma dermatite, pode estar começando por uma questão de ansiedade. E aí, se a gente parar para pensar, tem a urgência urinária também, a urgência fecal. Então, às vezes, você está aqui sem vontade nenhuma de ir ao banheiro. De repente, você sai correndo, num desespero. Isso pode ser um sintoma de ansiedade. Sério? Exato. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. Aí o legal nesse tipo de situação, quando a pessoa realmente ela fala, eu acho que eu tenho um problema, ansiedade, é legal ela procurar o médico homeopata, que vai fazer uma investigação detalhada desse tipo de sintoma. Porque na homeopatia, pra gente, vai ser importante na hora de escolher o medicamento, muitos detalhes que na alopatia não são observados. Por exemplo, não sei se você lembra na sua infância, mas a forma como a pessoa dorme, o que ela gosta de comer, todos os fatores da vida saudável dela são importantes na hora de selecionar o medicamento. Sério? Então, por isso que vocês fazem essa questão mais integrativa, né? Para a pessoa, ela precisa, por exemplo, começou a tomar homeopatia. Além da medicação, porque tem gente que também acha que a medicação salva tudo e vou tomar um remédio e nunca mais vou precisar fazer nada. Sim. Não, tem outras coisas aí para ajudar a medicação a funcionar. Como é que tem que ser o lifestyle dessa pessoa a partir do momento que ela escolhe tomar homeopatia? Pois é, eu acho que o grande vilão nosso hoje é o celular. Porque o celular ele tá o tempo inteiro agindo no nosso eixo dopaminérgico. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes você posta um story, ou o dia que você posta muito conteúdo, não parece que você fica mais ansiosa? Olha, eu sim. É nítido, por exemplo, pra mim, que o dia que eu também. falo, hoje eu não vou postar story nenhum, eu fico bem. Agora, quando você começa a criar conteúdo, a gente acaba sendo refém disso no nosso trabalho. Deixa eu ver quantos curtiram, deixa eu ver o que aconteceu, quem que vai falar. Exato. O celular, ele deixa a gente mais desperto, então a gente vai mexer no celular até tarde, antes de dormir, e aí a gente está ali jogando um monte de luz, um monte de informação pro nosso cérebro, e aí como é que de repente a gente apaga a tela e quer dormir? Então, dentro do hábito de vida, a gente vai pensar em todas essas questões. O excesso de celular, a questão de vigiar o sono. Agora, o que pra mim, Matheus, que eu faço, que funciona muito pra ansiedade sem envolver medicamento, é a meditação. Eu também faço. Pra mim, funciona muito. Assim, dependendo do dia, eu vou parar pra meditar 20 minutos 3 vezes por dia.
eu queria ter mais tempo para poder fazer. Eu acabo fazendo 1, 2 no dia, assim, geralmente de manhã e à noite, ou só à noite, Mas ou aí só você de manhã. medita quanto tempo para até ficar bem? Então, eu, na verdade, faço mais uns 10 minutos. Uhum. Mas a gente recebeu aqui a Maíra, Sim. que é do Cristãos que Meditam. Ela Ah. tem um projeto super bacana e ela falou que tem que ser 20 minutos. Pois é, eu Então eu medito preciso 20 mudar. minutos. 20 minutos. Tá, que é mais ou menos o tempo então, Exato. que você... Agora eu descobri eu tenho TDAH. Ah, Eu sou bem desatento. Então eu descobri um sério? tipo de meditação que pra mim é ótima, que é a meditação do jardim secreto. Ah. Porque essa meditação tradicional em que você precisa esvaziar a cabeça, como é que a Não, gente que essa tem não dá. ansiedade, Não dá, não vai dar não. certo. Ela tem um Então, projeto que chama Jardim Secreto. Será que Ah, é o é? mesmo? Pode ser a mesma linha de meditação. Pode ser. Porque no Jardim Secreto, Pra a você? gente vai fechar os olhos, vai ter toda aquela música de meditação e a gente começa a imaginar o ambiente. Ah, isso mesmo. E aí você cria um ambiente na sua mente e eu acredito que o esforço que você tem para manter aquele ambiente aqui dentro, você não tem mais energia para pensar em nada. Nada, meu E aí Deus. realmente a cabeça Não fica tem vazia. como. E isso me recupera de uma forma que você não tem ideia. Ontem, por exemplo, eu estava num churrasco de família, aí eu vi que não dava mais para ficar naquele lugar. Sabe, quando bate o cansaço mental, eu tenho total, isso. Eu sei. E aí eu fui pro quarto, parei 20 minutinhos de meditação, voltei como se tivesse acabado de Recarregou. acordar. Uau, olha que fantástico, né? Tantas coisas que a gente hoje tem a nosso favor, que a gente pode usar para fazer a gente ficar bem, né? Eu acho que, claro, a gente tem a medicina, tantos medicamentos hoje que auxiliam, que tem muita gente que precisa também, que tem gente que não, que realmente está no nível que ela precisa realmente de um medicamento, mas tem gente que não gosta. Isso de nível que você falou é muito legal, É. porque se a gente voltar para pensar no boi, que é o Tá. nível inicial do ser humano, que é mais a parte instintiva e vegetativa que a Tá. gente fala. Então, essa pessoa é como se fosse, ela vive como se fosse um animal na prática. Ela vive totalmente na carne, vamos dizer assim. Tá. Então, para ela, muitas das vezes a gente vai precisar entrar primeiro com química. Não adianta Entendi. entrar com algo mais intuitivo no início. Tá. Tem gente que realmente vai precisar ir para o médico e tomar um clonazepam, e tomar um tarja preta. Só que aí, se ela começar a mudar o pensamento, o hábito de vida, ela começa naturalmente a aprender a ter uma dose menor. Sim. E nessa dose menor ela consegue trocar por substâncias mais naturais. E hoje também tem muitas outras opções, além da tarja preta. Tem outras opções hoje bem mais modernas, que não causam dependência. Por isso que é muito bom a gente sempre conversar. Não faça nada, assim, de começar a tomar nada sem o especialista. Acho que isso é muito importante a gente falar, né, Matheus? Sim. Procurar um especialista, porque às vezes você não sabe nem o que você tem. E tem muita coisa que você consegue resolver os seus sintomas, o que você está sentindo, com vitaminas e com minerais. Verdade. Então, por exemplo, a gente tem a L-fenilalanina, que é uma Meu Deus, que substância... nome difícil. Fala de novo, devagar. L-fenilalanina. Fenilalanina. É um antidepressivo Tá. natural. Ah, Você consegue chegar numa farmácia de manipulação, porque ela pode ser vendida sem receita. Então você liga para a farmácia, pede para conversar com um farmacêutico, por exemplo, e pede L-fenilalanina, numa Tá. dose usual padrão. Ok. Por exemplo, 2 doses ao dia, 150 miligramas. Tá. Como é um alimento, você pode comprar sem receita. Ela tem estudos científicos mostrando uma ação antidepressiva muito melhor do que alguns controlados. Uau! Pra quem tem ansiedade também pode ser o mesmo? Aí não, né? Pra ansiedade é outra coisa, né? Para a ansiedade em si, porque o que é a ansiedade de fato do ponto de vista químico, farmacológico? Porque tem gente que tem depressão e ansiedade junto, né? Um É leva um o combo, outro, não né? tem? É um combo, né? A É um pessoa não combo. basta ter um, tem que Acho que a os pessoa dois. começa pela ansiedade E e vai acabando para depressão. Tá. Mas assim, dentro desse contexto que você falou é legal, porque o que é a ansiedade de fato nesse contexto emocional? A preocupação excessiva com o futuro. E a depressão, quando você está muito preso ao passado. E do ponto de vista químico, o que a ansiedade vai significar para a gente? A gente tem como se fosse uma tempestade elétrica no nosso corpo, no Tá. nosso cérebro acontecendo Certo. agora. Dentro do neurônio a gente tem carga elétrica positiva, o sódio e o potássio. Tá. E do lado de fora a eletricidade, que é negativa. Eletricidade mesmo. Sim, sim. Então essa eletricidade, se você tiver muito positivo dentro do neurônio, ela vai ser muito atraída para dentro dele. E aí quanto mais eletricidade chegando ali, mais agitado, mais estressado você vai ficar. Tá. Então qual que é a função? Esses medicamentos todos naturais ou até os controlados, eles agem fazendo o quê? Aumentando a quantidade de cloro,
que é uma substância eletronegativa, e aí dentro do neurônio vai ficar mais negativo, e esse mais negativo que está ali, ele vai repelir a eletricidade. Por isso que você fica mais calmo. Gente, sensacional. Eu amo, eu falo, olha, que eu queria muito ser médica, era um dos meus sonhos, era ser médica, porque eu falei que eu ia ser uma médica maravilhosa, que eu ia estudar todas essas questões, porque eu acho que é muito legal o corpo humano, como é que é o nosso funcionamento, né, Matheus? Olha, eu quero te agradecer, que delícia receber você aqui, a gente poder bater esse papo, passa tão rápido, né? Pois é. O tempo, mas olha, eu quero que você volte pra gente poder falar mais sobre vários temas. Quem sabe até falar mais focado pra quem precisa emagrecer. Pois é. Vamos fazer Vamos uma sim. próxima? Então tá, já ficamos combinados, porque muito nos interessa esse assunto. Não só as meninas, mas os meninos também. Hoje todo mundo se cuida. Na verdade, no meu consultório vem mais homem do que mulher. Ai, que maravilha! Para procedimento estético. Então tá bom. Olha, então quero te agradecer. Deixe suas considerações finais e seus contatos pra gente, por gentileza, Bom, Matheus. então, eu que te agradeço, de verdade. O meu Instagram é @mateusreis.com, Mateus sem TH. Muito bem, eu vou tomar uma aguinha aqui. Te agradecer mais uma vez, Matheus. Muito bem-vindo. Volte Obrigado.